Bom dia, filho amado, filha amada. Se você está aqui, não é por acaso. O seu coração te guiou. A sua sede, por algo maior, te trouxe a este lugar de encontro com o Criador. Talvez você tenha acordado antes do sol, sentindo um peso no peito, uma inquietação na alma. Ou talvez uma esperança sussurrando que este dia pode ser diferente. Essa busca, essa inquietude que te move, é o eco da presença divina em você. Uma centelha sagrada que anseia por se conectar com a fonte de toda a vida. Eu te vejo, reconheço a luta silenciosa que muitas vezes travamos em nossos corações. Os caminhos sinuosos que a vida nos apresenta e que nos deixam à deriva, sem rumo. Há momentos em que a escuridão parece querer engolir a luz, em que as preocupações do mundo se tornam tão avassaladoras que nos sufocam, nos impedindo de enxergar além do véu de dificuldades que se posta diante de nós. Mas saiba que essa mesma escuridão, essa mesma aflição, é o terreno fértil onde a fé mais profunda pode florescer, onde a graça de Deus se revela com ainda mais esplendor. Você não está só nesta caminhada. A palavra de Deus nos assegura que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, um socorro bem presente na angústia. É um convite para depositarmos em seus braços tudo o que nos aflige, cada preocupação, cada medo que nos paralisa. Pense nas vezes em que se sentiu esgotado, sem forças para continuar, e como, de alguma forma, uma nova energia surgiu, um sopro de esperança te levantou. Isso não foi mero acaso, foi a mão invisível do Pai te sustentando, te guiando através das tempestades. Ele conhece cada detalhe da sua história, cada lágrima que você derramou em silêncio, cada oração que brotou do fundo do seu ser. Ele vê não apenas o seu cansaço, mas também a sua resiliência, a sua força interior que, muitas vezes, você mesmo desconhece. O desejo que te trouxe até aqui é um chamado divino, um convite para uma intimidade mais profunda, para um relacionamento onde você possa ser verdadeiramente conhecido e amado, sem reservas. É um reencontro com a sua identidade em Cristo, com o propósito que Ele traçou para a sua vida desde antes da fundação do mundo. Este momento é uma oportunidade preciosa para reorientar o seu olhar, para fixá-lo naquilo que é eterno, na verdade que liberta. As circunstâncias podem ser desafiadoras, os obstáculos podem parecer intransponíveis, mas a promessa de Deus é que Ele estará conosco em todas elas. Ele não nos prometeu uma vida sem lutas, mas nos prometeu a sua presença constante em meio a elas. Essa presença é o nosso escudo, a nossa armadura contra as investidas do inimigo que busca nos desanimar, nos afastar da verdade e do amor que nos sustentam. A jornada que se inicia agora é um convite para você se despir de tudo aquilo que te pesa, que te impede de caminhar com leveza e alegria. É um convite para confiar que mesmo quando o caminho é incerto, o Senhor está traçando seus passos, abrindo portas onde parecia haver apenas muros. Ele é o Deus que transforma o deserto em um jardim, que faz brotar água em rocha seca, que resgata o que estava perdido e restaura o que estava quebrado. A sua presença aqui, neste momento de reflexão e oração, é a prova viva de que você está buscando algo mais, algo que transcende a realidade material. Você anseia por paz, por propósito, por um amor que seja incondicional e transformador. E essa busca é legítima, é sagrada. Deus colocou em você esse desejo de pertencimento, essa sede por conhecer a sua vontade e viver de acordo com ela. Ele te fez a sua imagem e semelhança, com um potencial infinito para refletir o seu amor e a sua glória. Portanto, não se contente com o superficial, com as migalhas que o mundo tem a oferecer. Erga os seus olhos para o alto, para o autor da sua fé, e permita que Ele renove as suas forças, que cure as suas feridas e que te guie para os caminhos de justiça e de paz. Este é o seu momento de se reconectar com a fonte da vida, de se lembrar de quem você é em Cristo, um filho amado, uma filha amada, com um destino glorioso e um propósito eterno. Que este encontro seja o início de uma nova jornada de fé, confiança e profunda intimidade com o Criador. A palavra de Deus, em sua sabedoria infinita, nos apresenta um panorama de defesa espiritual que transcende a mera força física ou a inteligência humana. Isaías 54:17 nos declara que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada.
Essa é uma promessa poderosa, um escudo intransponível contra as artimanhas do inimigo. O que isso significa na prática? Significa que, quando nos firmamos na rocha que é Cristo, quando nossas vidas estão ancoradas em seus ensinamentos e em sua vontade, as setas venenosas da dúvida, do medo, da inveja e da maledicência perdem seu poder de penetração. O adversário, seja ele visível ou invisível, não possui autoridade sobre aqueles que pertencem ao reino de Deus. Ele pode tentar nos cercar com as muralhas da desesperança, pode tentar lançar contra nós as pedras da acusação. Mas a verdade é que essas investidas são como ondas, quebrando contra um rochedo firme. Elas se dissipam sem causar dano duradouro. É crucial compreender que essa proteção não é uma armadura passiva, que apenas nos cobre. Pelo contrário, é uma armadura ativa, que exige nossa participação consciente e nossa fé vibrante. Quando o salmista declara em Salmos 18:2 que o Senhor é o seu rochedo, a sua fortaleza e o seu libertador, ele está expressando uma verdade vivenciada, uma realidade conquistada através da confiança inabalável. Ele não esperou o perigo chegar para se lembrar de Deus. Ele já vivia em comunhão com o Senhor, e essa comunhão era a sua defesa. Assim também deve ser para nós. Não podemos esperar que as tribulações nos atinjam em cheio para então buscarmos refúgio em Deus. Precisamos cultivar um relacionamento diário com Ele, fortalecendo nossa fé através da leitura da palavra, da oração constante e da obediência aos seus mandamentos. Essa intimidade nos equipa com a armadura espiritual completa, permitindo-nos não apenas resistir, mas também prevalecer contra toda e qualquer força que se opõe ao plano de Deus para nossas vidas. Ainda mais, a Escritura nos revela que a nossa vitória não é apenas defensiva, mas ofensiva. Em Efésios 6, somos instruídos a revestir-nos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e permanecer firmes. Essa armadura inclui o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada um desses elementos é essencial para nos mantermos firmes. O cinto da verdade nos ancora na realidade de quem Deus é e de quem somos nele. A couraça da justiça nos protege contra as acusações do inimigo, lembrando-nos que, em Cristo, somos declarados justos. O escudo da fé é particularmente vital, pois é ele que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Sem fé, essa armadura perde sua eficácia. Ademais, a capacidade de resistir às investidas do inimigo não reside em nossa própria força, mas na força que o Espírito Santo nos concede. Ele é o nosso capacitador, o nosso guia. Quando nos sentimos fracos, quando a tentação parece insuportável, é o Espírito que nos lembra das promessas de Deus e nos dá força para perseverar. A espada do Espírito, a palavra de Deus, é a nossa arma ofensiva mais poderosa. É através dela que desmascaramos as mentiras do inimigo, que declaramos a verdade sobre nossa situação e que experimentamos a libertação. Por exemplo, quando o medo tenta paralisar você, lembre-se de que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, segundo Timóteo 1:7. Essa verdade, quando crida e declarada, tem o poder de dissipar o medo e nos encher de coragem. É importante notar que a proteção divina se estende a todas as áreas da nossa vida. Nossos pensamentos, nossas emoções, nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossa saúde. O inimigo tentará atacar em todos esses frontes, buscando nos desestabilizar e nos afastar da nossa comunhão com Deus. No entanto, a promessa é clara: nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Isso significa que, mesmo que as circunstâncias pareçam desfavoráveis, mesmo que enfrentemos perdas ou dificuldades, o plano de Deus para nós permanece intacto. Ele pode usar até mesmo as situações adversas para nos fortalecer, para nos aproximar dele. A chave é manter o nosso foco nele, confiar em sua soberania e permitir que sua palavra guie nossos passos. A vitória final já é nossa em Cristo, e nossa tarefa é vivê-la diariamente, firmes na fé e na certeza de sua proteção inabalável.
À medida que as reflexões anteriores se entrelaçam, percebe-se uma corrente subterrânea de propósito que permeia a jornada até este ponto. O que antes poderia parecer um aglomerado de desafios isolados ou uma série de promessas etéreas, agora se cristaliza em uma visão mais coesa de soberania e cuidado divinos. É como se, ao longo de um caminho sinuoso, as árvores que antes obscureciam a vista gradualmente se abrissem, revelando um horizonte vasto e promissor. Há uma convergência de forças, uma sinergia entre a verdade inerente à palavra e a experiência transformadora que ela propicia em nossas vidas. A compreensão dessas realidades não é um mero exercício intelectual, mas um convite à profunda imersão em um rio de graça que nos sustenta e nos renova. Pensemos nessa convergência como um maestro que, com maestria, harmoniza diferentes instrumentos, cada um com sua melodia particular, para criar uma sinfonia poderosa e unificada. As notas individuais de proteção, de força interior, de fé inabalável e de propósito divino que foram sutilmente apresentadas, agora ressoam em conjunto, formando um cântico de esperança e resiliência. Essa harmonia nos convida a um estado de ser onde a confiança substitui a ansiedade e a clareza suplanta a confusão. Não se trata de negar as dificuldades intrínsecas à existência terrena, mas de reconhecer que, em meio a elas, reside uma força maior, uma presença que nos capacita a navegar pelas tempestades com uma serenidade que desafia a compreensão humana. Nesse contexto de convergência, a perspectiva se alarga. O foco se desloca do efêmero para o eterno, do transitório para o permanente. As batalhas travadas em nosso interior, as incertezas que nos assaltam, as dúvidas que tentam minar nossa esperança, tudo isso é recontextualizado sobre a luz da fidelidade divina. É como se, ao contemplarmos um vasto céu estrelado, as pequenas nuvens que tentavam ocultar a luz se dissipassem, revelando a imensidão e a beleza do firmamento. Essa expansão de consciência nos prepara para acolhermos o desfecho de nossa jornada de reflexão, impulsionando-nos para um entendimento mais profundo e uma vivência mais autêntica das verdades que nos foram apresentadas. A antecipação pelo que virá não é de curiosidade superficial, mas de uma profunda expectativa pela consolidação de um caminho de fé robusto e inabalável. Ao refletirmos sobre essa trajetória de pensamento, torna-se evidente que as ideias exploradas convergem para um ponto central: a suficiência e a onipresença do amor e do poder divinos em nossa existência. Essa convergência não é um mero resultado de análise, mas um chamado à vivência. É a percepção de que as promessas feitas não são apenas palavras em um livro antigo, mas realidades vivas e atuantes para aqueles que se dispõem a crer e a agir em conformidade com elas. A expectativa que se forma é de uma profunda paz interior, de uma segurança que emana não das circunstâncias externas, mas da convicção interna de que somos amados, protegidos e guiados por um Deus que nunca falha. Este é o momento propício para absorvermos plenamente essa compreensão, preparando o terreno para o ápice de nossa meditação. A jornada que trilhamos juntos, desde o despertar de uma esperança latente até a compreensão da robustez da proteção divina, culmina agora em um convite à vivência. Não se trata apenas de absorver palavras ou de ecoar promessas, mas de encarnar a verdade que reside em cada versículo, em cada sussurro do Espírito que nos guiou até aqui. O cerne desta mensagem é a constatação de que a nossa força não emana de nós mesmos, mas da fonte inesgotável do amor de Deus, um amor que nos precede, nos cerca e nos sustenta em cada passo. A armadura de Deus, que não é um mero ornamento, mas um escudo de fé e uma espada afiada de verdade, é a nossa herança em Cristo, e o seu uso efetivo reside na nossa decisão consciente de revestirmos-nos dela a cada amanhecer. Compreendemos que as batalhas, sejam elas internas ou externas, não definem quem somos, mas sim como respondemos a elas. A promessa de que nenhuma arma forjada contra nós prosperará não é uma garantia de ausência de lutas, mas a certeza de que, em Cristo, possuímos a autoridade e o poder para não apenas resistir, mas para triunfar.
Essa vitória não é obtida por força de braço ou astúcia humana, mas pela fé que move montanhas, pela confiança inabalável naquele que já venceu o mundo. O que hoje se consolidou em nossa alma é a imagem de um Deus presente, um Pai zeloso que conhece cada detalhe de nossa existência, que vê as nossas fraquezas e as transforma em oportunidades para manifestar sua glória. Ele é o refúgio seguro, a fortaleza inabalável contra as investidas do mal, e a sua presença é a nossa mais poderosa defesa. A convergência de nossas reflexões nos leva a um ponto de maturidade espiritual onde a teoria se transforma em prática. A verdadeira jornada de fé não se encontra na contemplação passiva, mas na ação ousada, no passo de coragem que damos quando a voz da dúvida tenta nos paralisar. A partir de agora, cada pensamento que cruza a nossa mente, cada emoção que pulsa em nosso peito, cada decisão que tomamos pode ser um ato de guerra espiritual ou um ato de rendição ao amor divino. A escolha é nossa e ela é renovada a cada instante. Que a verdade que desmascare as mentiras do inimigo seja a nossa espada, que a justiça de Cristo seja a nossa couraça e que o escudo da fé, alimentado pela constante comunhão com o Criador, seja o nosso impenetrável baluarte. Portanto, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes. Que a certeza de sermos amados, protegidos e guiados por um Deus que nunca falha, seja a âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida. A prática começa agora, em cada respiração, em cada escolha, em cada momento em que decidimos confiar e entregar o controle ao Senhor. Que a sua graça nos capacite a viver essa verdade plenamente, para que sejamos testemunhas vivas do seu poder transformador, refletindo a sua luz em um mundo que tanto anseia por esperança. O seu dia, filho amado, filha amada, está apenas começando, e com Deus ao seu lado, ele é repleto de possibilidades e de vitórias.